Olá pessoal, boa noite. Vamos prosseguir com o litisconsórcio. Como eu disse no encontro de ontem, a gente viu os conceitos básicos e agora vamos ver a matéria de maneira mais sofisticada. Mas antes, vamos relembrar uma coisa. Litisconsórcio unitário, a gente lembra que o juiz deve decidir de maneira uniforme para todos. Exemplo, um dos litisconsortes, ele recorre. No litisconsórcio unitário, este recurso aproveita o outro. Por quê? Porque a decisão tem que ser única para ambos os litisconsortes. Aliás, neste exemplo que eu dei, vale lembrar, me vem à mente agora, este efeito é o efeito expansivo subjetivo do recurso. Essa é boa, né? Muito bem. E o litisconsórcio será simples quando o juiz puder decidir de maneiras distintas para ambos os litisconsortes. Tranquilo, né? E a outra classificação que nós vimos foi facultativo, quando as partes elas podem ou não formar um litisconsórcio, e necessário, quando o litisconsórcio for obrigatório. A gente terminou aí. Agora vem a primeira pergunta de largada para a gente começar a ver como a matéria ela pode ser sutil e sofisticada, como eu disse. Quando é que o litisconsórcio será necessário? A resposta, meus amigos, está no artigo 114 do novo Código de Processo Civil. E o que é que esse artigo diz? Vamos ver. A redação, digo logo, não é das melhores. Quer ver? Vamos lá. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Veja, ele me dá aqui duas situações. Primeiro, que o litisconsórcio será necessário quando a lei assim o disser. Bom, já posso ficar com isso em mente. Mas o litisconsórcio também será necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ou seja, ele será necessário quando ele for necessário. É isso que a lei está dizendo. Mas veja, nós não podemos nos ater a essa interpretação literal. Aqui, o legislador, quando diz que pela natureza jurídica controvertida, pela natureza jurídica da relação controvertida, ele dá a entender que ele está dizendo algo a respeito do litisconsórcio unitário. Então vamos entender assim. O litisconsórcio, por este artigo 114 do novo CPC, ele será necessário quando a lei assim o disser ou quando o litisconsórcio for unitário. Essa é a regra. Tem exceção? Vamos ver. O litisconsórcio, ele pode ser necessário no polo ativo? A gente já pode começar com essa questão, também sofisticada. Porque a gente viu que o litisconsórcio, se for unitário, pelo artigo 114, ele será necessário. Será mesmo? E se for no polo ativo, será que há litisconsórcio necessário no polo ativo, mesmo sendo unitário? Bom, a doutrina diverge. É preciso que você tenha isso em mente. Numa resposta subjetiva, você tem que dizer que a doutrina diverge. Há doutrinadores que entendem que existe litisconsórcio ativo, necessário no polo ativo. Mas a doutrina mais moderna, e aqui eu cito o livro do professor Fred Didier Júnior, aliás, vou até pegar aqui para vocês verem. Este aqui, ó, é este o livro que eu estou utilizando, certo? Este livro, ele diz o seguinte, que não há litisconsórcio necessário no polo ativo. Por quê? Porque ninguém é obrigado a litigar no polo ativo. O direito de ação, ele é exercido quando a pessoa quer. E não pode ficar dependendo da vontade de outrem. Ou seja, se quero litigar com alguém, eu não preciso de que o meu colega, um litisconsorte ativo, também o queira. Porque já imaginou se o meu colega diz, eu não quero litigar não estou afim de ir para o judiciário hoje não. Te vira aí,
Se fosse um litisconsórcio necessário no polo ativo, eu não poderia exercer o meu direito constitucional de ação. Isso não soa bem. Soa? Não soa bem. Alguma doutrina diz que não. Há hipóteses que necessariamente haverá litisconsórcio ativo. E um dos exemplos que é utilizado por esta doutrina, na verdade, é uma exceção. Uma exceção a que regra? A regra de que não existe litisconsórcio necessário ativo. Se eu cito um exemplo como exceção, eu confirmo a regra. Pelo menos é a lógica. E qual é essa exceção? Se perguntarem assim, candidato, existe algum exemplo no direito brasileiro de litisconsórcio ativo necessário? Você vai dizer, excelência, a regra é que não existe litisconsórcio necessário ativo. No entanto, há um exemplo que nós podemos trazer da lei de SA, aquela lei que causa temor nas pessoas, nos estudantes de direito, né? A lei de sociedade anônima, ela traz uma hipótese no artigo, vou até consultar, 159, parágrafo 4º, que é a ação ut singuli, proposta por no mínimo 5% do capital social, daqueles detentores de pelo menos 5% do capital social, contra o administrador. Neste caso, realmente, para evitar que o administrador sofra ações de qualquer um dos sócios, que podem ser milhares, a lei de SA ela limita esta ação ut singuli, quando o prejuízo é causado indiretamente aos sócios, aos acionistas, que haja um consenso, um litisconsórcio de pelo menos 5% do capital social para que haja essa ação. Então, esta é uma exceção à regra geral de que não existe litisconsórcio necessário no polo ativo do Brasil. Tá claro isso, pessoal? Esta exceção, ela confirma a regra. Tranquilo? Vamos passando para a próxima questão polêmica. Essa já foi sofisticada, não foi? Essa já foi mais interessante. Vamos para a próxima. A questão é saber o seguinte. Vamos supor, e a gente já viu que não existe litisconsórcio, pelo menos em regra, litisconsórcio necessário ativo, tá certo? Muito bem. Mas vamos supor que eu tenho um litisconsórcio unitário no polo ativo. Unitário. E eu tenho mais de um colegitimado. A gente viu na aula passada que a colegitimação ela se refere a um litisconsórcio unitário. E eu sou um dos colegitimados. Aí eu ajuizo a minha ação, mas o meu colega, o outro colegitimado, diz, não quero não, vou ficar em casa. Te vira aí, João. Tranquilo. A questão é saber o seguinte, eu vou lá, ajuizo minha ação. A coisa julgada proveniente deste meu processo vai atingir o meu colega que ficou em casa, que não participou do processo? Mais uma vez, a questão é polêmica. Se for numa prova subjetiva, você tem que abordar pelo menos as 3 teses que foram construídas pela doutrina. 3 teses. Quais são elas? Vamos lá. A primeira tese é a seguinte. A coisa julgada vai se estender ao outro colegitimado. Aquele que ajuizou a ação, no nosso exemplo, eu estou sendo classificado aqui por essa doutrina como legitimado extraordinário. Estou defendendo os interesses do outro colegitimado. Então, a coisa julgada vai se estender ao meu colega. É a posição adotada pelo professor Fred Dias Júnior, que segue o professor Barbosa Moreira. Essa é uma das teorias. Eu disse que a questão é polêmica. Cuidado. A segunda teoria é que não se estende. Simplesmente não se estende porque se o meu colega não participou do processo, a ele não pode ser estendida uma coisa julgada, porque isso iria ferir o direito de devido processo legal dele. Como é que pode ele ser atingido por uma coisa julgada se ele nem mesmo participou do processo? Então essa doutrina diz que não é possível trazer esta coisa julgada para atingir o colegitimado que não ajuizou a ação. E existe uma terceira corrente
salvo engano, do Nelson Neri. Ele diz o seguinte, essa terceira corrente diz o seguinte, peraí, vamos ver o seguinte. Aqui a coisa julgada é segundo o evento litis, ou seja, se for benéfica ao colegitimado, ele aproveita. Até então, não teve nenhuma desvantagem, tá de boa. Mas se for maléfica, não o atinge. Essa tese é interessante. Mas, como eu disse, não há doutrina, digamos assim, uniforme. O STJ, ele parece adotar a primeira ou a segunda, não sei qual foi na ordem que eu disse, mas bom, parece adotar a corrente que diz que aquele que não participou do processo não pode ser atingido. Não pode ser atingido. Não pode ser atingido. Por quê? Porque o STJ, no RESP 10.68355 do Paraná, 2013, ele deu uma solução interessante. Ele disse, neste caso, se eu ajuizo uma ação sozinho e o juiz percebe que era caso de litisconsórcio unitário, ele diz o seguinte, olha, eu vou intimar quem ajuizou a ação, no caso eu, para que você promova a citação do seu colegitimado, para que ele venha participar do processo. E aí sim a coisa julgada irá atingi-lo. Está no RESP 10, repito, 10.68355 do Paraná, 2013. Então parece que o STJ, com esse precedente, ele adota a teoria de que a coisa julgada não atinge aquele que não participou do processo. Tá certo? Muito bem. Vamos prosseguir. Mais questões polêmicas, mais questões sofisticadas. Suponhamos, pessoal, que o litisconsórcio necessário, passivo, agora vamos para o passivo, certo? Ele é unitário no polo passivo, então ele é necessário. Sempre? Será que é sempre? Cuidado, nem sempre. Nem sempre. No polo passivo, mesmo sendo unitário, basta lembrar do exemplo da solidariedade em relação jurídica divisível. Neste caso, não há necessidade de um litisconsórcio. É unitário? É unitário. Mas, na verdade, o autor, ele pode ajuizar a demanda contra quem ele quiser. O Código Civil permite isso. Há uma solidariedade, uma relação jurídica indivisível, ou seja, unitária, mas o autor, ele tem a faculdade de ajuizar contra quem ele quiser. Então, ele não é necessário, certo? Com isso em mente, vamos trabalhar com essa hipótese, um litisconsórcio necessário no polo passivo, certo? Ele não foi inicial, ele não foi colocado já na petição inicial. O juiz manda citar o outro réu, porque o juiz verificou que o litisconsórcio ali era necessário. Opa, o autor esqueceu de citar o outro réu. Eu vou intimá-lo. Autor, promova a citação do outro réu. Ok, o autor recebe esta intimação e o que é que ele faz? Vamos supor que ele simplesmente não promova a citação. O que é que acontece? Extinção do processo. Está lá no CPC. Pode olhar num dos artigos que estão próximos ali do 114, não sei o número decorado agora, mas está dizendo que o juiz vai extinguir o processo se o autor não promover a citação do réu litisconsorte necessário. Ok. Mas vamos prosseguir com este exemplo, vamos supor que o juiz não tenha percebido. Vamos supor que o juiz não tenha percebido. O autor, ele não ajuiza uma ação contra os litisconsórcios necessários, ele esquece de um deles, o juiz não percebe e a sentença transita em julgado. E agora? Vai atingir aquele réu que não foi nem citado, estava em casa, nem tomou conhecimento da ação. Será que a coisa julgada vai atingi-lo? A resposta é não. Esta sentença, ela é nula? A resposta é depende. Depende de quê? Depende da espécie de litisconsórcio. Se for um litisconsórcio unitário, a sentença ela é nula. Aquele réu que não participou do processo, ele pode requerer a nulidade da sentença. Certo? Mas se o litisconsórcio era simples, não, a sentença não é nula. Ela apenas é ineficaz quanto àquele réu que não participou do processo. Lembre-se, no litisconsórcio
simples. Nós temos, duas relações jurídicas. Então, aquela relação jurídica que o juiz resolveu perante o réu que foi citado, está valendo. Mas aquela relação jurídica contra o réu que não foi citado, ela é ineficaz. Essa decisão ela é ineficaz perante este réu que nem chegou a participar do processo. Legal? Está vendo que as espécies de litisconsórcio, elas são importantes, a gente ter esse conhecimento para tratar dessas questões mais sofisticadas? Muito bem, vamos lá. Para finalizar, nós vamos tratar do litisconsórcio sucessivo, o litisconsórcio eventual e o litisconsórcio alternativo. Às vezes o pessoal esquece de ensinar isso, mas são importantes. E tem a ver com a acumulação de pedidos na petição inicial. Lembre-se, na petição inicial eu posso acumular pedidos, não posso? Eu posso pedir mais de uma coisa. Essa acumulação ela pode ser própria ou imprópria. A acumulação ela é própria quando eu uso a partícula i. Eu peço uma coisa e outra. A acumulação é imprópria quando eu uso a partícula ou. Eu peço uma coisa ou outra. A acumulação de pedidos própria, ou seja, com a partícula i, ela pode ser simples. Eu peço isto e isto, tranquilo. Ou ela pode ser sucessiva. Juiz, eu quero isto. E se eu ganhar, eu também quero aquilo. Legal? Já a acumulação imprópria com a partícula ou, ela pode ser alternativa ou eventual. Ela é alternativa quando o autor pede uma coisa ou outra. Se o juiz der qualquer uma delas, o autor venceu. O autor venceu. Mas ela é uma acumulação imprópria eventual quando o autor pede algo, letra A, o pedido A, e se ele não ganhar, ele pede o B. Ou seja, o B só é concedido se o A não for. O pedido B ele é subsidiário ao pedido de A. Visto isso, com base nessas cumulações de pedidos, nós podemos ter espécies de litisconsórcio. Quer ver? Vamos lá, vamos dar um exemplo de litisconsórcio sucessivo, onde eu tenho uma acumulação sucessiva de pedidos, ou seja, uma acumulação própria com a partícula i sucessiva. É o caso, por exemplo, de um filho que pede investigação de paternidade e a mãe que pede as despesas do parto. Note, aqui eu tenho um litisconsórcio? Tenho. Mãe e filho. Mas veja que o pedido da mãe só vai ser deferido se o pedido do filho também o for. É uma acumulação sucessiva. Se o pedido do filho for deferido, ou seja, se a investigação de paternidade for procedente, opa, eu também quero as despesas do parto, do pai, que é o réu. Tá, vamos ver um exemplo de litisconsórcio eventual. É o caso, por exemplo, pessoal, anotei aqui, da denunciação da lide formulada pelo autor ou no caso de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, por exemplo. Olha, eu estou litigando contra a empresa, se a empresa não tiver dinheiro, eu vou querer atingir o patrimônio dos sócios, por exemplo. Há um litisconsórcio entre a empresa e os sócios, mas os sócios só serão atingidos se a empresa não tiver dinheiro. Veja, eu quero B, o pedido B, ou seja, contra os sócios, se o pedido A contra a empresa não for procedente ou simplesmente ela não tiver dinheiro. Certo? Então aqui eu tenho um litisconsórcio eventual, porque originou-se de uma acumulação eventual de pedidos. E o litisconsórcio ele é alternativo quando ele se origina de uma acumulação alternativa de pedidos. Bem simples, né, pessoal? Um exemplo, uma consignação em pagamento. Eu não sei para quem eu devo. Eu sei que é um ou outro, então eu ajuizo uma ação de consignação em pagamento contra ambos, duas pessoas diferentes. E se o juiz deferir para um ou para outro, para mim tanto faz. Eu pedi alternativamente. Então aqui eu tenho um litisconsórcio, dois réus, litigando em litisconsórcio, claro, e esse litisconsórcio ele é alternativo. Certo? Muito bem. E a última questão, para finalizar o nosso encontro de hoje, também rapidinho, mas veja que foi um pouco mais complexo do que as questões que nós tratamos na aula passada, é a questão do litisconsórcio multitudinário. Multitudinário. Esse aqui é campeão da audiência em prova objetiva. Por quê? Porque o litisconsórcio multitudinário, ou seja, aquele que tem muitos réus, por exemplo, vamos supor que o autor ele ajuiza uma ação
contra vários réus, ou melhor, vários autores contra um mesmo réu. Mas muitos mesmo. Se esse litisconsórcio for facultativo, o réu ele pode pedir para que o juiz separe os processos. Porque para ele é muito difícil litigar contra muitas pessoas ao mesmo tempo. Imagina um banco, por exemplo. Um banco, provavelmente ele pode sofrer uma ação dessa. Por quê? Existem milhares de clientes. Então, se o litisconsórcio for facultativo, pelo amor de Deus, porque as questões, elas colocam o litisconsórcio necessário. O juiz pode, a pedido do réu, por exemplo, ou de ofício, separar os processos com grupos de litisconsortes. Certo? E se o juiz deferir esse pedido, o prazo para a defesa ele é interrompido. Não é suspenso, ele é interrompido. Legal? Então essas duas pegadinhas. Se o litisconsórcio for necessário, mesmo que tenha 100 mil litisconsortes, não importa. Ele é necessário, então não pode separar os processos. Legal? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. O litisconsórcio, as questões principais são essas, na minha opinião. E nos encontramos no próximo tema. Vamos escolher mais um tema. Provavelmente o próximo tema será direito penal. Legal? Fiquem em paz e nos vemos no próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.